sobre o que está acontecendo na nossa cidade do Rio de Janeiro por parte do poder público, Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Transporte, na pessoa do senhor secretário, o Carlos Osório. O Tribunal de Contas do Estado fez uma solicitação à empresa Riocar que prestasse alguns esclarecimentos àquele tribunal. E simplesmente a empresa Riocar se negou, dizendo que era uma instituição de caráter privado, portanto, não teria a obrigação dessa prestação de contas. O que é um ledo engano. E pior, é que teve, logo após essa declaração, teve exatamente o aval do secretário dizendo que realmente era isso mesmo. Quer dizer, Riocard é uma empresa privada e, portanto, não tem a obrigação de prestar esclarecimentos a quem quer que seja, né? Eu acho que o secretário, primeiro, comete um grande equívoco. Provavelmente não esteja sabendo qual a sua função ou o compromisso que significa exatamente o exercício da função de secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, é claro, e a gente tem que continuar afirmando, a política de transporte é pública, ela tem que ser administrada pelo poder público. E por que isto acontece, nobre deputado Anderson? Exatamente devido ao caráter de essencialidade na vida da cidade do sistema de transporte. Então, é público. Dá concessão para que seja explorado por terceiros através de um contrato fim de um processo, por exemplo, licitatório. Isto é o que acontece, né? Então, não pode de forma alguma confundir, é público, não é? Nada de privado. Segundo, vem dando declarações a respeito de vai retrabalhar ou reordenar, digamos, todo o sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro, e aí vem para combater fraude. Quer dizer, fraude, nós sabemos que fraude mesmo, pelo menos é o que vez por outra se vislumbra para todos nós. A fraude é das empresas que exploram os meios de transporte no estado do Rio de Janeiro, iniciando inclusive pelo processo licitatório. O processo licitatório de 2010 na cidade do Rio de Janeiro foi uma grande farsa, portanto fraude. Então, acaba com isso. Aí querer colocar isto na responsabilidade dos usuários. Veja o que o secretário está falando. Realmente é de causar perplexidade. Quer dizer, agora ele quer organizar o sistema de transporte no estado do Rio de Janeiro, exatamente para coibir a fraude, isso daí penalizando de forma brutal o usuário. Inclusive, diz ele que a solução passa pela instalação do sistema biometria, que inclusive, nobre deputado Valdec, já foi colocado em prática na cidade de Niterói e não deu certo. Não deu certo. Então, se não deu certo, acabou. Inclusive, eu vi uma declaração onde ele era questionado, mas em Niterói não deu certo. Eles estão, mas a biometria que eu quero colocar em prática aqui no estado do Rio de Janeiro é diferente da de Niterói. Não existe isso. Ou seja, uma série de sandices ditas tentando justificar o absurdo de querer defender aquilo que é público e de querer não defender o que é público e defender aquilo que é privado. O secretário de Transporte, ele está lá exatamente para cumprir a função de administrar a política de transporte para oferecer transporte digno aos usuários. Isso daí em relação à pontualidade, em relação ao conforto,
em relação à segurança, em relação ao preço acessível. É esta a preocupação que ele tem que ter. Neste sentido, eu entreguei hoje um projeto aqui na Assembleia Legislativa, onde eu pretendo trabalhar a reorganização do sistema de transporte no estado do Rio de Janeiro, e aí sim, nós vamos criar uma empresa exatamente estatal, que tem por função fiscalizar e como atribuição a gestão dos meios de transporte, planejamento, fiscalização. Nós temos que criar um fundo, não é esse fundo que tem aí, ou refundar um fundo estadual de transporte. Nós temos que ter um conselho estadual de transporte, inclusive com a participação da sociedade, fazer com que o usuário, que é quem mais sofre com toda essa história, e que é a razão da existência dos transportes públicos, ele tem que ser ouvido, nessa história. Ou seja, então, nós temos que ter um compromisso, como Assembleia Legislativa, de apreciar esse projeto que eu entreguei hoje, projeto constituído de 44 artigos, então, pensado. A gente tem trabalhado isso há muito tempo. Fui vereador da cidade do Rio de Janeiro e, quando lá estava, uma das preocupações e trabalho de forma prioritária em relação à política urbana focava na questão da mobilidade. E a mobilidade urbana, quando a gente fala nisto, a gente tem que dizer que mobilidade significa transporte, significa circulação, significa acessibilidade, significa trânsito. Então, é um pouco mais além daquilo que é anunciado como corrigir exatamente deficiências nesse sistema de transporte através da eliminação da fraude via a instalação de um sistema de biometria. É realmente não conhecer do assunto, é ser neófito, ou então, se não é isto, está agindo de má fé, ou também, se não é isto, está agindo exatamente no sentido de defender os interesses dos empresários do setor de transporte do estado do Rio de Janeiro. E não é isto que deva ser as atribuições de um secretário estadual de transporte no estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu vou continuar aqui defendendo que esta casa discuta, e não só discuta, venha a aprovar um projeto que significa você trabalhar o reajustamento que seja necessário para todo o sistema de transporte no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.